Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui mais uma vez para continuar falando sobre a literatura brasileira para vocês do cursinho pré-universitário popular alternativo. Então, na última aula, vocês tiveram uma introdução sobre o contexto e umas características gerais do romantismo e também viram a primeira geração romântica, né? Hoje a gente vai trabalhar segunda e terceira geração romântica da poesia e semana que vem trabalharemos a prosa separadamente para não ficar muita informação num dia só, né? Então, vou tentar ser breve. A gente sabe que o povo gosta de falar, né? Professor principalmente. Então, o que nós temos são 3 fases, né, da poesia romântica. Primeira fase, indianista. Segunda fase, ultrarromântica. E terceira fase, ou terceira geração, a condoreira. Vocês viram, então, um pouco com a professora Brenda sobre a poesia indianista de Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, que tinha como objetivo principal trazer os temas da brasilidade, o que é próprio do Brasil e o que faz desse país um lugar único que vai desenvolver uma cultura própria, né? Uma cultura independente. Nessa época, claro, o Brasil é colônia de Portugal, mas o que os intelectuais aqui querem mostrar é assim, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente tem uma vida aqui que é diferente da de vocês. Então, os indianistas vão buscar lá nessa figura mítica do índio, do bom selvagem, né? Uma gênese para o povo brasileiro, para essa nação que vai vir a ser independente, né? Mas que começa, então, com uma tentativa de independência cultural. Mas isso vocês já viram semana passada, então vamos pular para a segunda geração, que é a geração da poesia ultrarromântica, ou também chamada geração mal do século. Vejam aqui pela pintura, né, o sofrimento da pessoa, e a gente já tem uma ideia do que vai vir por aí. Sobre a segunda geração romântica, Bose, lembram aquele que eu falei para vocês? Acho que vou mudar de autor na próxima aula, mas Bose, esse aqui, o historiador da literatura brasileira, ele vai dizer o seguinte: como os seus ídolos europeus, os nossos românticos exibem fundos traços de defesa e evasão, que os leva a posições regressivas. No plano da relação com o mundo, um retorno à mãe natureza, refúgio no passado, reinvenção do bom selvagem, exotismo, então, ir para trás. E no das relações com o próprio eu, um abandono à solidão, ao sonho, ao devaneio, às demasias da imaginação e dos sentidos. Aqui o Bose vai citar o que o Goethe dizia, como ele se referia ao romantismo, dizia que era poesia de hospital. Então, a gente já tem por aí uma ideia do que vem pela frente, né? De clima, vamos dizer assim. Então, se eu tivesse que falar algumas características aqui, nós temos um egotismo, né? O eu lírico focado em si, autocentrado, uma egolatria. Então, isso gera um certo distanciamento do meio social. Então, a preocupação é mais com as questões e os debates internos do que com o que está ao seu redor. Sentimentalismo, melancolia, pessimismo, muitas vezes vão tratar da questão de vícios, mas que por vezes eles nem tinham, né? Mas tem essa persona. E uma das influências muito grandes vai ser o Lord Byron. Lord Byron, quem é? Foi um poeta britânico, né? Que
tinha toda essa questão, Dom Juan, era meio Dom Juan, e também ele lidava com essa questão da melancolia, de viver um tédio. Então, esse spleen ali que eu falo, do Lord Byron, é mais esse estado de melancolia, uma morbidez do viver, né? Como se o poeta já estivesse cansado da vida, o eu lírico já está cansado de viver. E por isso que a gente vai ter essa atmosfera, vamos dizer assim, tão melancólica, soturna, né? Se quisermos usar outro termo. Então, alguns temas recorrentes são o amor e a morte, a dúvida e a ironia, o entusiasmo e o tédio, né? O tédio da existência. E os principais autores são Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. Aqui é interessante notar que o Fagundes Varela, ele vai trazer um pouquinho já de uma tematização que vai crescer na terceira geração romântica, né? O que acontece? Fagundes Varela vai ter um poema que se chama Mauro, o Escravo. Tem essa personagem que quer vingar, vai vingar a irmã desonrada, né? E ali a gente tem a primeira participação, vamos dizer assim, de uma personagem negra olhada com uma perspectiva mais crítica, vamos dizer assim, do que acontece. Ainda não é uma poesia social, mas já aponta para uma outra perspectiva de olhar a sociedade que a gente vai ver lá na terceira geração. O Bose até fala que antes mesmo do Fagundes Varela, que é quem faz essa ponte, e do Castro Alves, que aí sim vai ser o poeta abolicionista, né, o poeta libertário, vai ter um intelectual que se chama Luiz Gama, um poeta negro, que foi um orador libertário, e ele sim já defendia esses posicionamentos e a abolição e denunciava, né, o que os escravos passavam antes mesmo de Fagundes Varela e Castro Alves, tá? Só para a gente saber esses nomes, assim, que às vezes ficam mais de lado na historiografia literária. Então, nós vamos focar aqui no nosso pequeno Álvares de Azevedo. Pequeno muito grande, eu digo pequeno porque o menino tuberculoso foi o que alguns críticos chamam de um poeta adolescente, né? Viveu, teve esse sentimento, essa agonia da juventude, de um desânimo, e morreu muito cedo, com 20 anos. Então, essa tentativa de evasão do mundo real e uma é como se o eu lírico se colocasse como alguém que vai morrer, ou essa relação próxima com a morte, ou esse desejo pela morte, vai ser um tema muito frequente no Álvares de Azevedo, tá? Ali eu citei algumas obras, Lira dos 20 anos, que é a compilação de poesias. Depois eu vou deixar um link lá embaixo para vocês acessarem, se vocês tiverem interesse em ler, né? E é muito importante para conhecer o texto, conhecer a linguagem. Macário, que foi uma peça, né, teatral. E Noite na Taverna, este livrinho aqui, um livrinho de contos, né? Contos para lá de macabros. Se alguém aí gosta de literatura de horror, saiba que ela existiu e existe aqui no Brasil. E Álvares de Azevedo vai tratar disso muito bem em Noite na Taverna. E trago um pedaço de um poema aqui, que não poderia ser diferente. Vamos ver qual é o título. Lembrança de Morrer. Lembram que eu falei lá atrás sobre o Lord Byron? Então, os ultrarromânticos se identificavam com Lord Byron
E também com Percy Shelley, esse que está escrito aqui, ó, Shelley, No More ou Nevermore, é uma epígrafe que o Álvares de Azevedo tirou de um texto do poeta romântico britânico Percy Shelley, que depois casou-se com quem? Mary Shelley, aquela maravilhosa autora de Frankenstein, também para quem gosta de literatura de horror, hein? Já viram que eu gosto de uma coisa sombria. Então, lembrança de morrer, vamos ler um trechinho, só para dar conta de uma primeira olhada nesse vocabulário corrente, né? Lembrando que no slide de vocês, a gente tem o poema completo. Aqui eu trago fragmentos porque ficaria longo demais. Então, quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto o poento caminheiro. Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Olha só, gente, lembrança de morrer, o que esse título traz para vocês? É uma lembrança de quem já morreu ou é uma lembrança, né, de quem espera por esse momento e prepara, né, os seus leitores para esse momento? Porque o que o eu lírico nos coloca aqui é que não quer pesar, não quer sentir o luto pela sua morte, porque ele está saindo da vida como deixando o tédio. Então, parece assim, a vida já deu para mim, agora é hora de partir, e a partida não necessariamente é algo triste nesse sentido e é até desejado pelo eu lírico. É interessante vocês lerem a poesia inteira, né, no próximo, nos textos, né, nos slides que eu enviei aqui, ó, tive uma interrupção de mensagens na tela, peço desculpa. Outro poeta, aqui eu não coloquei, né, mas eu também coloquei no material de vocês a poesia Virgem Morta, né, a quem o eu lírico vai ficar falando dessa formosura de moça que morreu sem conhecer o amor. Então ele vai, é como se fosse a noiva do eu lírico, ele vai lamentar essa perda. Então vocês podem ler lá. Outro sujeito ultrarromântico também foi Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu também, gente, morreu super jovem, com 21 anos, de tuberculose. Por isso que muitos chamam esses de poetas adolescentes, né? Porque eles não chegaram a amadurecer e gozar da vida adulta. Eles partiram antes. E aqui eu trago um trechinho dessa poesia 8 anos, do Casimiro de Abreu, que é muito conhecida, provavelmente vocês já ouviram em algum lugar. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fangueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumas a flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo, um sonho dourado, a vida, um hino de amor. Esse é só um trechinho dessa poesia muito nostálgica, desse despontar da existência, dos primeiros anos, da infância, né? Então, o meu lírico também evasivo, que retorna, que vai para o passado, para achar lá alguma glória, porque no presente o que se tem é meio que um desfalecimento do sentir, assim, um desfalecimento, uma impossibilidade de alegrar-se, vamos dizer assim, de contentar-se, né? Então, a contentação, ela tá onde? Lá na infância.
esse texto maravilhoso também. Vou ver se eu deixo para vocês o link, se encontrar, tá? Passamos, então, aqui da poesia ultra romântica, né? Ou poesia, assim, da sofrência mesmo. Eu, particularmente, gosto muito de Álvares de Azevedo. Gosto muito desse clima mais soturno, sombrio, a forma como ele lida com temas tão caros da nossa sociedade, como a morte, a vida, né? O que é aproveitar, viver, enfim. Saímos de um contexto, né, em que o poeta era muito autocentrado, para a poesia condoreira, que vai ser bem diferente disso. A poesia condoreira vai olhar a sociedade ao seu redor e produzir a respeito dessa sociedade, né? Então, a poesia condoreira é a terceira geração da poesia romântica, lá pelos idos de 1860, né? Então, vou ler aqui um trechinho do Bose, que diz assim: enfim, o paralelo alcança a última fase do movimento, já na segunda metade do século, quando vão cessando as nostalgias aristocráticas, já sem função na dinâmica social, e se adensam em torno do mito do progresso os ideais das classes médias avançadas. Será o romantismo público e oratório de Hugo, de Carducci, de Michelet e do nosso Antônio Castro Alves. Então, a gente vai ver que os nossos condoreiros vão trazer esse olhar crítico que lá na Europa já estava rolando entre os poetas, né? Ou romancistas, historiadores, o Hugo da França, Carducci Itália. Então, eles veem isso e olham para o que tem no nosso contexto. E o que eles vão documentar muito? Os sentimentos liberais e abolicionistas que, a partir da década de 70, dominariam a vida pública. Então, né, essa poesia condoreira também é chamada social. Ela tem uma influência muito forte do escritor francês Victor Hugo, o autor dos Miseráveis, né, que, como o título, Os Miseráveis, é um romance muito longo, a edição que eu tenho em dois tomos, que vai tratar sobre toda essa questão na França de como as pessoas vivem de uma maneira indigente, como elas são subalternas e não têm a possibilidade de se impor frente ao que elas sofrem, né? Então, são subjugados pelos poderes. Os Miseráveis vai trazer muito essa questão, assim, da fome, do trabalho forçado, sabe? E os nossos condoreiros foram leitores de Victor Hugo. Então, eles têm uma postura crítica, e o eu lírico, que lá atrás era voltado para si, para o seu sofrimento, agora ele vai olhar a realidade ao seu redor. Então, nós teremos alguns temas recorrentes, muito recorrentes na poesia condoreira, que são a questão da abolição e a questão da república. Qual era a situação do país, né? O Brasil vivia uma situação conturbada ali após o fim da Guerra do Paraguai. Os escravos haviam lutado na guerra e voltaram como escravos para o Brasil. A escravidão continuava e eles voltaram a ocupar essa mesma posição social, né? A posição social mais agressiva, mais violenta que alguém poderia experienciar, né? E também tinha um descontentamento ali
porque Dom Pedro tinha apenas filhas mulheres, não tinha filhos homens, então tinha essa ideia assim de, nossa, se Dom Pedro morrer, quem vai governar, né? E seria, na verdade, um francês, é isso que eles temiam, que era o esposo da princesa. Então, ali, então, já nessa década de 60, 70, desculpa, né? A gente vai, 60, vai ver essas temáticas ficando mais recorrentes. Lembrando que a proclamação da República veio só em 1889 e a abolição, desculpa, a proclamação veio em 1888. Não, a abolição veio em 1888, se eu não me engano, e a proclamação em 1889. Acho que não estou errada, não sei, vou ver depois. Qualquer coisa eu coloco uma notinha aqui. Principais autores, né? Antônio de Castro Alves, Joaquim Sousa Andrade e Pedro Luiz. É no Castro Alves que a gente vai se focar hoje, especialmente para ver essa visão libertária dele, de alguém que já não se sente confortável em viver numa sociedade tão desigual, né? Em uma sociedade tão cruel que permite a escravidão, vai fazer uma crítica muito enfática, né, nessa questão da escravidão. Tem também uma outra faceta do poeta, que é a lírico-amorosa, que às vezes é até um pouquinho sensual. Mas hoje aqui a gente vai focar na crítica social. Para falar da crítica social gente, olha, às vezes dá um branco, né? Em Castro Alves eu não poderia deixar de trazer Navio Negreiro. Então, eu trouxe um fragmento desse poema. É um poema épico, com 6 cantos, e eu trouxe aqui o canto 4º, né? E eu vou ler um pouquinho para vocês, mas também vou deixar o link abaixo do vídeo aqui com um link para vocês lerem todo o poema, se interessarem, e é muito interessante, assim, a gente olhar em pleno século XXI, as questões que a população negra no Brasil e olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo, o que as pessoas passam por serem negras e o que elas passavam lá atrás, né? Toda a questão de vida social, que sim, temos, então vem as medidas afirmativas, as cotas, para tentar diminuir um pouquinho uma desigualdade que é sem tamanho. Então, vamos dar uma olhada aqui no Navio Negreiro, que esse poema vai narrar como seria a situação dentro de um navio negreiro, né, que vem lá da África até o Brasil. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzes é vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ria-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e vão mais e mais. Então, só nesse trechinho a gente já vê como o Castro Alves reconstrói de maneira tão realista o horror que seria, que provavelmente se dava, ou de fato se dava, né? Não é uma questão, não é dúvida, acontecia isso mesmo, muitos escravos, né, que foram
trazidos à força morriam durante o trajeto. Então, ele tenta mostrar essas cenas fortes, né? Mostrando que é um sonho dantesco. Então, como Dante imaginou o inferno está aqui nesse navio negreiro. Crianças com fome, mães que não têm mais leite, só sangue e o chicote, né? Ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Porque, desculpa, não há misericórdia por parte desses traficantes de escravos. Então, o que sobra é a violência. O poema todo é belíssimo, os seus 6 cantos, vale a pena, né, parar e fazer essa leitura. Eu vou deixar um link aqui para vocês, onde vocês podem acessar o poema. E eu trouxe uma intertextualidade aqui. Eu pretendia passar a música para vocês, mas eu fiz um teste e não ficava muito bom, não, o som, né, a qualidade do áudio. Então, eu trouxe só um trecho, mas espero que vocês busquem, porque está em todas as plataformas, né? E, inclusive, eu vou deixar um link, mais um link, já são 3 que eu prometi, um link aqui embaixo para vocês ouvirem essa música. Eu tô falando de Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, da banda O Rapa. Acredito que vocês conheçam a banda O Rapa, mas talvez, ou os mais jovens, não conheçam essa música, porque essa música foi do primeiro disco do Rapa, lançado em 1994. O disco se chamou O Rapa mesmo. E nesse início de carreira, a banda Rapa era muito engajada politicamente, assim. Eles traziam essa temática social, a violência com a periferia, a violência com os negros, né? A violência policial. Por quê? Por que isso? Porque nessa época o Rapa tinha um baterista que se chamava Marcelo Yuca, que também era um dos compositores, né? Essa composição, por exemplo, é dele, a letra. E o Marcelo Yuca era quem encabeçava essa vertente social, né? Ou condoreira, a gente poderia dizer, no Rapa. E depois ele sofreu um assalto em 2001, foi baleado, ficou paralítico, eu acho, e acabou saindo da banda, né? O Rapa hoje ainda às vezes flerta ali com uma crítica social, mas bem mais leve, né? Agora peguem os primeiros discos para vocês verem que era muito mais próximo do que outras bandas, como Planet Hemp vinha fazendo, ou claro, no rap daí, né? Mais engajado mesmo, Racionais, mas tudo acontecendo ali mais ou menos na mesma época. Então, eu vou ler para vocês aqui só uns trechinhos da música que diz assim: é mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata agora usa farda, engatilha a macaca, escolhe sempre o primeiro negro para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É mole de ver que, para o negro, mesmo a AIDS possui hierarquia. Na África, a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Olhem aqui essa imagem, né, do camburão policial com as características de um navio negreiro, né? Por que a maior parte de encarcerados no Brasil é negra? Porque os negros são os primeiros a serem abordados numa revista, mesmo quando não tem motivo para tal, não geram desconfiança nenhuma, só apenas por serem negros. E essa música de 94, tristemente, ela vai mostrar que o que se tinha de violência
com a população negra através da escravidão no século XIX, a gente tem, né, aqui século XX, com a desigualdade social, com a pobreza, com a marginalização, né, a que os descendentes de escravos foram legados. Então, é uma crítica, assim, direta à polícia, né, e como a polícia lida com o negro, e como o direito do negro é diferente do direito do branco. E em 94, e hoje estamos em 2020, né, já passou um tempo, e o número de mortes pela polícia no Rio de Janeiro, por exemplo, é altíssimo. Nós temos, no Brasil, a polícia que mais mata. Não tem outro país que a polícia mate tanto quanto nós. Então, fica aí esse pensamento, né, de quem mata e quem morre, né? Eu não estou aqui falando que toda polícia, enfim, tem problemas, mas sim é uma construção social problemática. E o indivíduo negro que antigamente padecia no navio negreiro, hoje padece no camburão. Essa é a mensagem da música do Rapa, então sugiro muito que vocês escutem, né? Prestem atenção na letra. E aqui abaixo, então, eu vou deixar alguns links para vocês com a Lira dos 20 anos, o texto do Navio Negreiro e um link para ouvir essa música do Rapa no YouTube, certo? Então, eu agradeço muito vocês, né? Peço desculpas se falei demais e espero revê-los em breve e que fiquem todos bem, bons estudos. Semana que vem a gente vai trabalhar a prosa do romantismo. Vocês acham que era muito conteúdo de romantismo, por isso a gente dividiu, para não ficar tão pesado, né? E depois, aí a gente talvez faça um simulado, vamos vendo, né? Dúvidas, vocês podem comentar abaixo, vocês podem comentar lá no grupo, né? O pessoal que é do alternativo. É isso. Muito obrigada. Até logo.